E aí, torcedores? Certamente, vocês já ouviram muitos casos de jogadores que tiveram uma infância pobre e com o futebol conquistaram uma condição de vida melhor. Pensando nisso, a gente resolveu mostrar para vocês como era a casa de alguns jogadores antes da fama e como são hoje em dia. Mas antes de começar, você já pensou na possibilidade de ganhar dinheiro assistindo futebol? Aí na descrição está um link de um e-book gratuito que vai te mostrar como ganhar dinheiro dessa forma. Acessa lá e bora pro vídeo. Lionel Messi. O jogador argentino nasceu e passou a infância em Rosário. A casa onde Lionel viveu até os 13 anos com seus pais e seus 3 irmãos é um sobrado que fica num bairro afastado do centro de Rosário. Ali perto ficava o campo do Abandeirado Grandoli, pequeno clube onde Messi iniciou seus primeiros passos ainda na infância. Um fato interessante é que a família de Messi, mesmo com os milhões conquistados pelo jogador, ainda hoje é dona da casa, que se tornou atração turística para quem vai a Rosário. O lugar ficou tão famoso que basta perguntar a qualquer morador da cidade que facilmente se consegue a direção que deve seguir. Messi se mudou para Barcelona ainda adolescente e desde então mora na cidade catalã. A sua casa atual, onde mora com a esposa e seus 3 filhos, fica a 20 quilômetros da região central da cidade. Ele fez questão que a casa fosse rodeada de grandes terraços ajardinados, que oferecem vistas panorâmicas das montanhas de Garraf e o mar Mediterrâneo. A residência ocupa um espaço de 10.000 metros quadrados. O local tem piscina e até um campo de futebol para ele jogar com os filhos e amigos. Outra casa ainda mais luxuosa está sendo projetada ali mesmo em Barcelona, onde o jogador pretende morar assim que encerrar sua carreira. Raheem Sterling. Você sabia que a estrela do Manchester City e da seleção inglesa nasceu na Jamaica? O jogador teve uma infância bem complicada. Ele morava numa pequena casa em Kingston, capital da Jamaica. Uma casa bem simples, até muito parecida com algumas casas pelo interior do Brasil. Quando ele tinha apenas 2 anos, seu pai faleceu e sua mãe decidiu migrar para a Inglaterra. No entanto, Sterling continuou morando no mesmo lugar com a irmã e a avó até os 5 anos, quando sua mãe voltou para buscá-lo. Hoje, o jogador faz sucesso no futebol europeu e mora numa bela residência em Manchester, onde atua. O imóvel está avaliado em 3 milhões de libras. A residência fica numa vila arborizada que parece ser bem tranquila, com direito a um lago no quintal. O local tem espaço e conforto suficiente para o atleta morar junto com sua filha, Melody, e sua namorada. Antes de falarmos sobre a casa do Neymar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar a notificação. Além disso, se quiser ganhar dinheiro assistindo futebol, baixe o e-book gratuito que está na descrição. Neymar Júnior. O menino Ney nasceu em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, mas ainda criança se mudou para a cidade de Santos. A residência onde morava com sua família era uma casa bem simples, bem típica da periferia. A região, aliás, era muito pouco desenvolvida, tinha uma infraestrutura muito baixa. Apesar das dificuldades, como bom brasileiro, Neymar começou a dar seus primeiros dribles, praticando o famoso futebol de rua. Depois que se tornou uma estrela internacional, o jogador passou por Barcelona e agora mora em uma bela mansão na França. A residência é alugada, mas para se ter uma ideia do seu valor, ela foi avaliada em aproximadamente 44 milhões de reais. O valor do aluguel é estimado em 15 mil euros. O local ocupa uma área de 5.000 metros quadrados e fica em um local próximo ao centro de treinamentos do PSG e do estádio Parque dos Príncipes. A moderna casa em que vive o craque brasileiro tem 3 andares, uma piscina interna, sauna, salão de jogos e até um elevador. Uma curiosidade é que o bruxo, Ronaldinho Gaúcho, também já morou neste imóvel, na época em que jogava pelo PSG. Alexis Sanches. O futebol sul-americano está repleto de casos de meninos que saíram das periferias e depois se tornaram grandes craques mundiais. O caso do chileno Alexis Sanches é mais um bom exemplo. O atacante nasceu em Tocopila, uma pequena cidade na costa chilena. Ali, morou em uma residência bem humilde junto com a mãe, suas 2 irmãs e seu irmão. O pai de Alexis abandonou a família quando ele ainda era um recém-nascido.
Mesmo passando sérias dificuldades na infância, Alexei conseguiu despontar para o futebol e assinar contratos milionários, o que permitiu que ele vivesse em um ambiente bem melhor. A casa do craque em Manchester possui ambientes muito espaçosos e está valendo algo próximo de 2 milhões de libras. A casa, além de um amplo jardim, tem quartos, um ginásio, um bar e uma garagem para 3 carros. O local tem até uma sala de piano, instrumento que o jogador adora tocar. David Beckham. Você deve estar se perguntando por que David Beckham entrou nessa lista. Não dá para acreditar que ele um dia morou em alguma casa simples ou algo do tipo. Correto. A casa em que David Beckham passou a infância está um pouco acima dos padrões dos atletas sul-americanos ou africanos, mas nada se compara à evolução que o jogador teve. A casa onde o jogador viveu nos seus primeiros anos de vida é até uma residência confortável, mas nada luxuosa, em um bairro de classe média. Quando descobriu que Beckham havia morado ali, o atual proprietário tentou vender o imóvel por um preço mais caro, porém sem sucesso. Atualmente, o multimilionário David Beckham e sua família vivem em um apartamento em Miami, uma luxuosa cobertura duplex, avaliada em 20 milhões de libras. O local tem piscina, spa, área de ginástica e até um heliponto. Victoria e David Beckham chegaram a morar por muitos anos em um palácio na Inglaterra, em um espaço de aproximadamente 100 mil metros quadrados. Isso mesmo, não estamos falando de uma simples mansão. Trata-se de um palácio com campo de golfe, quadra de tênis, piscina interna e externa, academia e até um zoológico particular. Mohamed Salah. O atacante egípcio foi um dos grandes astros que tiveram a infância mais difícil. Nasceu em Nagrig, uma remota vila do Egito que não chega a 10 mil habitantes. O lugar fica a 80 quilômetros de Cairo, a capital egípcia. Quando jovem, o jogador tinha que se deslocar por 4 horas para poder treinar. Salah é muito orgulhoso de suas origens e já chegou a doar 13 milhões de dólares para a construção de um hospital e uma escola na cidade, coisas que eram muito precárias na sua infância. Atualmente, o jogador mora em uma bela casa em Liverpool. A casa possui 2 andares e espaços amplos, assim como um belo gramado que ele usa para treinar e, nas horas de folga, brincar com sua filha, Maka. Cristiano Ronaldo. O superastro do futebol mundial também não teve uma infância muito confortável. Durante sua infância, a família de Cristiano morava no bairro Santo Antônio, um dos mais pobres da Ilha da Madeira. A casa era muito simples e chegava a pingar água dentro em dias de chuva. Cristiano, que era o 4º filho da família, aprendeu a jogar muito cedo, pois a bola era o único brinquedo que tinha para se distrair. Apesar de todas as dificuldades da infância, o menino evoluiu no futebol e passou por equipes como Sporting, Manchester United e Real Madrid. Atualmente na Juventus de Turim, o jogador ostenta uma bela residência com espaço suficiente para todos os seus familiares. A mansão de 3 andares tem 1.000 metros quadrados e, segundo relatos, tem até 2 passagens secretas. Não poderia faltar na casa do atleta diversos espaços de treinamento, como academia, piscina e um spa. O local fica em uma das zonas mais nobres da cidade e também por isso o preço é bem salgado. O aluguel custa 40 mil euros por dia. Isso mesmo, não é valor semanal, esse custo é apenas pela diária. E no mês, o valor fica em torno de 1.200.000 euros. Este é um belo caso de alguém que deu a volta por cima e atropelou as dificuldades. Mas você sabia que existe um jogador que era melhor que Cristiano Ronaldo nas categorias de base? Infelizmente, algo trágico aconteceu. Clique aí na tela e conheça mais sobre essa incrível história. Te vejo lá, torcedor!